E aí, galera da 2M, tranquilo? Tudo bem com vocês? Bem, essa semana a gente vai falar, dos Estados Unidos no século XIX. A gente vem falando do século XIX já há algumas aulas. Já falamos, do período pós-napoleônico, disputa entre conservadores e entre liberais. Falamos nas Américas das independências do Brasil, da América Latina. Né? E agora então a gente vai falar dos Estados Unidos, que vai meio que, nós vimos já no passado que eles têm a sua independência no século XVIII, mas eles se formam como um país, na verdade, no século XIX. Então, nessa primeira parte, de duas da aula dessa semana, a gente vai tentar olhar, e tentar compreender e responder as seguintes perguntas, Como o Destino Manifesto representava a ideia de superioridade racial do povo estadunidense, o darwinismo social. Então a gente vai olhar isso, a gente vai falar do que é o Destino Manifesto, e de como ele, na verdade, representava essa ideia, que estava sendo gestada e que a gente pode ver ainda um pouco hoje, talvez não um pouco, até mais que um pouco, mas que a gente pode ver, do povo estadunidense se vendo muitas vezes como um povo escolhido, a terra dos escolhidos. E até que ponto a conquista dos Estados Unidos para o oeste, que está baseada e está legitimada pelo Destino Manifesto, ela afeta a organização política do país. A gente fecha essa primeira parte vendo isso, que é justamente daí que a gente vai retomar a segunda parte. Então, começar retomando lá o que a gente falou sobre os Estados Unidos ano passado, tá? Com a independência americana, que se dá através de uma guerra contra a Inglaterra, e que assim que a independência é feita, existem 13 ex-colônias, 13 estados, 13 governos, 13 regiões que eram separadas politicamente, tá? Então são 13 estados que decidem se unificar, se unir, para enfrentar, seus novos desafios, tá? E por isso que eles vão formar os Estados Unidos da América, tá? Então, a primeira forma de tentativa de organizar essa união entre os estados, tá? São os artigos da Confederação, que nós comentamos ano passado, que é um modelo de constituição, o primeiro modelo de constituição que vigora nos Estados Unidos entre 1781 e 1788, tá? Ainda no século XVIII, que é um modelo que não dá certo. Tá? Por que não dá certo? Porque ele tem um poder central muito fragilizado, ou seja, o federalismo, a questão da autonomia dos estados, esse federalismo, da força dos estados, era muito alta, tá? Sobre um poder central muito enfraquecido. Não tinha, por exemplo, poder executivo na divisão de poderes, tá? Existia apenas o poder judiciário, que ainda estava muito dividido entre os estados, e o poder legislativo, que também ocupava o executivo, com uma assembleia, digamos assim, em que cada estado tinha um voto, uma representatividade igual entre os estados, não importa o tamanho, não importa a população, todos tinham um voto, tá? E qualquer ato executivo que deveria ser aprovado nessa Câmara precisava de 2/3 desses votos, tá, 9 de 13, para ser aprovado, ou seja, era um engessamento muito grande. Você tinha que ter uma maioria muito ampla, uma maioria absoluta, para tomar qualquer decisão executiva. Tá? Então, além disso, você tinha um federalismo em excesso, você faltava uma moeda única, um exército único, diplomacia única, sistema bancário único, ou seja, era muito pouco funcional. E vendo isso, vendo como a união dos estados não estava funcionando, eles funcionavam mais quase que independentes um do outro, vai ter uma modificação com a redação, tá? E o estabelecimento da Constituição Americana, the United States Constitution, que é aprovada e passa a vigorar em 1788,
e está aí até hoje, né? Por isso o pontinho de interrogação ali, ela não acabou, ela continua, tá? Até quando? Não sabemos, mas não tem perspectiva de mudança, né? Nós, no Brasil, por exemplo, tivemos várias outras constituições, né? Vários modelos e várias constituições diferentes, tá? Então, nessa Constituição, a gente vê, né, um poder executivo forte na figura do presidente, tá? Um Congresso bicameral, e aí é uma questão importante da gente entender para entender as disputas políticas que vão acontecer, né, na sequência, tá? Congresso bicameral, ou seja, com duas câmaras legislativas, é o modelo brasileiro hoje, tá? É uma cópia desse modelo, na verdade, tá? Em que uma Câmara, né, a Câmara, né, dos Representantes, digamos assim, tá? Que seria a nossa Câmara de Deputados, né, the House of Representatives, tá? Tem uma representativa, fica feia, uma composição representativa, melhor dizendo, tá? Ou seja, quanto maior a população, quanto mais gente, maior a representação, né, de deputados nessa Câmara, tá? E uma outra Câmara de representação igualitária, ou seja, é o Senado, né? Então, cada estado tem, no caso ali, dois, tá, senadores. No caso do Brasil, são 3 senadores por estado. Então, não importa o tamanho do estado, né? O número de senadores é igual, tá? Então, lembrem-se disso, tá, gente? Porque isso é importante para a gente entender as questões políticas que vão acontecer depois, né? E a formação de uma Suprema Corte, a única Suprema, né, acima de todas as outras, tá, que controla, digamos assim, a última voz do Poder Judiciário. Tá? Um Poder Judiciário em que a Suprema Corte tem muita força, tá? Principalmente, né, pelo sistema legal, né, vigente nos Estados Unidos até hoje, que é um sistema consuetudinário, baseado nos costumes, tá? Significa o que na prática? Que um caso sendo julgado pela Suprema Corte, na corte máxima do país, né, de uma forma, tá? Os outros casos iguais a eles têm que ser julgados daquela mesma forma. Por isso que no filme, lá nos Estados Unidos, você, né, que você assiste aqueles filmes de, de juiz, de corte e tal, de casos de justiça, vão estar lá os advogados citando e buscando casos parecidos com aquele para, né, ter um precedente nesse sentido. Tá? Então você tinha uma tentativa de equilíbrio de estados através desses dois mecanismos, tá? Né? O norte, né, dos Estados Unidos, tá, era mais populoso, lembrando que o norte era aquela divisão lá da época colonial, né, eram estados mais ligados, né, ao comércio, à industrialização começando e acelerando ali, então mais populoso, pequenas propriedades, tá, o dinheiro circulava mais por ali, tá, então eles tinham uma representatividade na Câmara dos Deputados, né, da House of Representatives, ou só na House, como eles chamam, né? E o Senado, tá? Você tinha uma força dos estados sulistas, do sul, tá? Que tinham grande pressão, já que uma população menor, eles tinham uma representatividade menor na Câmara de Deputados, mas, digamos assim, mais significativa, né? No Senado, tão significativa quanto no Senado, tá? Então, essa, né, Constituição formada, ela foi e é ainda hoje um ícone do liberalismo, né, da ideia de liberalismo. Então, nós vimos, né, como as ideias do Locke, né, do liberalismo se refletiam ali, né, o direito à liberdade, à propriedade, a busca da felicidade. Tá? A Constituição começa com nós, o povo, né, demonstrando justamente isso. Nós, o povo, decidimos, nós, o povo, né, fazemos a Constituição, fazemos as leis e decidimos como a gente vai ser governado. Isso é, né, digamos assim, muito liberalismo. Tá? Então, depois de formado, agora tudo bem, o país está funcionando. Tá? Ele começa a funcionar e aí começa um processo, né, não muito rápido, mas também não muito lento, de expansão desse país. Né? O povo não está ali parado, eles estão se movimentando, eles vão, né, se expandindo. Nessa expansão, né,
nós vemos aí várias histórias de massacres de grupos indígenas e tudo isso é nesse processo de expansão. Tá? Mas, assim, eles vão se expandindo para terras que eram ocupadas pelos índios, mas que não eram reconhecidas como os pertencentes a esses índios, né? Ou seja, os europeus tinham dividido aquilo ali tudo lá no mapa entre eles. Então, o governo dos Estados Unidos está preocupado em se resolver com os governos europeus, donos, né, digamos assim, no papel, lá na Europa, tá, na diplomacia internacional daquelas terras. Os índios eram meros, entre aspas, ocupantes ali, e aí a gente enxota eles. Tá? Então, um grande território passa a fazer parte dos Estados Unidos com a compra da Louisiana. A Louisiana, que era bem mais do que só o estado atual da Louisiana, tá? Era uma região de domínio, de controle da França, mas que a França não ocupava, não ligava muito, tinha, né, ao longo ali do rio Mississippi alguns pontos, tá? Principalmente na saída dele para o mar, ou bem lá para o norte, onde é a parte francófona do Canadá, né? Então, um pouco ocupação, o povo, né, estadunidense já estava se locomovendo para lá, né, pessoas que iam explorando novas terras, né? E aí Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos na época, envia um político, né, importante para os Estados Unidos, que depois veio a ser presidente, o James Monroe, né, para a Europa para negociar a compra tanto de Nova Orleans como da Flórida. Tá? Então, né, Napoleão recebe eles lá no iníciozinho ali do governo dele, né, concorda em da Louisiana. Tá? Napoleão sabia, né, que se fosse cair no braço com os Estados Unidos lá no outro continente, cheio de treta para lidar ali na Europa, não ia dar certo. Tá? Então ele vende a Louisiana. Tá? A Flórida demora mais um pouquinho, né, por questões diplomáticas com a Espanha, né, então vai demorar um pouquinho mais para ser vendida, até que, como nós vimos, a Espanha passa aí uns períodos meio complicados aí nesse período napoleônico, né, e a Flórida é comprada em 1819. Tá? Então a gente vê aí, por exemplo, né, com essas compras, né, o ganho territorial, né, dos Estados Unidos. Né? Toda a Louisiana, tá? Vejam aí o tamanho, né, da Louisiana, no território francês, Louisiana, nessa época. Tá? A região que era a Flórida, tá? E aí já, né, para 1820, tá? Os Estados Unidos já tinha praticamente dobrado de tamanho, né, do que ele era antes, a parte em azul aí no mapa, tá? Já para o que ele vai vir a ser depois, né? No mapa está em, não sei que cor é essa, meio que laranja, meio que um amarelo, meio estranho aí, na Louisiana, tá? Território francês, territórios espanhóis, tá? Eram, né, esse território também cor de burro quando foge, tá? E, né, território inglês ou disputa entre ingleses e outros, tá? O verdinho. Tá? E eles vão se expandir para pegar isso tudo aí, como a gente está vendo, né? Com esse crescimento, tá? Começa a haver né, uma disputa, tá, entre os grupos políticos nos Estados Unidos, né, para decidir uma questão central para eles aí, que é a questão da escravidão. Tá? Ou seja, basicamente é assim, decidir nesses territórios novos que estão sendo ocupados, né, que não estão já estabelecidos na política, tá, estadunidense, quem que vai ser escravista, quem que vai ser não escravista, né? Um Estado livre, como eles chamavam. Tá? E para decidir isso, então, né, para organizar isso e evitar porrada, basicamente é isso, tá? Eles estabelecem o chamado Compromisso de Missouri, tá? O Missouri Compromise, tá? Ou também Compromisso de 1820, já que foi assinado em 1820, tá? Em que esses grupos decidem basicamente o que é, tá? No mapa ali tem uma linha paralelo, tá? 3630, tá? Que para o norte dela seria o norte dos Estados Unidos, seriam estados livres,
e para o sul dela, o sul dos Estados Unidos, seriam estados escravocratas dali para frente, ou seja, as regiões ainda não ocupadas, dominadas, organizadas politicamente. Tá? Estados que anteriormente, antes desse compromisso, acima da linha do Missouri, né, a linha desse compromisso de Missouri, fossem estados escravocratas, continuariam escravocratas, não tem o que mudar. Tá? Para organizar isso ainda, né, melhor, o território do Missouri, né, que estava virando um estado, daí o compromisso do Missouri, que era a grande questão, ou seja, se você vai criar um estado escravista, né, você vai alterar a balança de poderes, né, balança política que havia ali, principalmente no Senado norte-americano, onde a representação era por estado. Tá? Então, na House, né, na Câmara dos Deputados deles, tá, a mudança não seria tão significativa. O Norte tinha mais deputados, como a gente viu, mas no Senado tinha um problema, porque a representatividade era por estado. Então, o Missouri vira um estado escravista, tá? E é criado o Maine, lá no norte dos Estados Unidos, ou seja, um estado desmembrado, né, um novo estado, um estado livre, que proibia a escravidão. Tá? Então você tem automaticamente dois novos estados, tá, sendo representados no Senado. Você mantém, né, o equilíbrio de estados livres e escravistas no Senado. Tá? E esse equilíbrio era um equilíbrio muito tênue. Né? Lembrando que na Câmara dos Deputados o equilíbrio não existia como existia no Senado. Então, né, vai se formando os Estados Unidos, né, antes da Guerra Civil, né, o antebellum, né, United States, tá, em que você tem um aparecimento, né, de uma série de movimentos intelectuais e religiosos. Tá? Então, principalmente nessa expansão para o oeste, diversos movimentos religiosos, como, né, os Mormons aparecem, né, indo para o oeste, tá? Levando, né, um discurso religioso em grande quantidade de pessoas, missionários, grande parte deles. Tá? Uma série de reformas sociais, especialmente no norte, né, em que você tem uma população muito grande. Tá? Também no norte a gente vê o início do que a gente pode chamar de uma revolução industrial nos Estados Unidos, na América do Norte, né, estadunidense, tá, com o início de indústrias, a entrada de indústrias e o comércio muito forte. Tá, nos estados do norte, todos esses, tá, gente? Tá? Você tem dois partidos políticos que se estabelecem, né, como dois grandes partidos, já era quase, não é um bipartidarismo oficial, mas você tem esses dois grandes partidos. O partido dos Whigs, que depois viram, né, não viram, mas são substituídos nessa primazia pelos republicanos, tá? E o dos democratas. Né? Lembrando que você tem uma diferença do que é hoje. Né? Houve, na década de 20, 30, uma inversão, né? Em que nessa época, século XIX, início do século XX, os republicanos seriam os mais propensos a transformações, digamos assim, os democratas mais conservadores. Tá? O que isso muda no século XX apenas. E aparece também nos Estados Unidos desse período um sentimento de nacionalismo muito forte, né? um sentimento de ligação com a sua pátria, né? com os Estados Unidos, com o país dos Estados Unidos, já é aí muito forte. Nesse quadro geral, tá, nós vemos então a expansão para o oeste, tá, que continua, não para com a Louisiana, né, lógico, é uma terra pra caramba, tá, vai continuar se expandindo para o oeste e vai começar a ter contato e influência ali com colônias ou ex-colônias, né, espanholas, tá, principalmente na região ali do México. Tá? Pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né, como foi dito. Então, temos aí o Destino Manifesto. O que foi o Destino Manifesto? Tá? O Destino Manifesto é um termo, né, que foi cunhado, escrito por um jornalista em 1845, tá? John O'Sullivan,
tá? Que dizia, né, entre outras coisas, tá, que o povo americano tinha um destino manifesto, né, presente, aberto ali, tá, de se expandir e de dominar todas as terras do continente, ou seja, o povo estadunidense, escolhido por Deus, tá, tem um direito de se expandir de oceano a oceano, do Atlântico para o Pacífico. Tá? E ele fala, né, com essas palavras, né, é nosso destino manifesto nos espalhar e possuir todo o continente que a providência, né, o destino, tá, nos forneceu para o desenvolvimento desse grande experimento de liberdade e desenvolvimento federativo de autogoverno. Né? É um direito como o da árvore ao espaço de ar, né, e a terra, né, e a terra suitable, né, a terra adequada para a sua expansão. Né? Ou seja, o que ele está falando é o direito nosso, que o destino nos deu, que Deus nos deu. Né? Nós somos cristãos, nós somos brancos, nós somos, tá, escolhidos por Deus, né, para isso. Então nós temos o direito de conquistar. E tirar quem está no meio do caminho, né? Índios, espanhóis, tá? Mexicanos e quem mais vier. Né? Assim, né, essa ideia é a ideia que vai balizar a ideia da corrida para o Oeste, né, o Oeste como uma terra de romance, de aventura, né, de quase que um favor que os estadunidenses fazem para os outros povos, levar a civilização para eles. Né? Então, o Destino Manifesto tem uma grande importância nesse sentido. Tá? Então, né, se a gente for olhar aquele primeiro lá objetivo que a gente falou, né, de como ele representava essa ideia de superioridade racial, que vai ser depois, né, cunhado como darwinismo social, a ideia do homem branco como sendo mais evoluído que os outros e tendo direito, né, de dominar e conquistar os outros para o bem dos outros, né, não para o bem dele, americano, tá? O Destino Manifesto é um fator, sim, de legitimação, né, desse processo de conquista, né, desse processo de domínio do povo estadunidense sobre os outros povos, os povos indígenas, né, vários povos indígenas, e o povo mexicano também naquela região. Tá? E esse domínio sobre o povo mexicano também não foi nem um pouco agradável, né, para os mexicanos. A disputa começa, né, por uma disputa aí pelo Texas, na verdade, a região do Texas. Tá? Texas, que era uma parte do México, em que você já tinha uma grande quantidade de fazendeiros estadunidenses, né, indo para lá. Tá? Eles, né, primeiro declaram a sua independência. Tá? O México não reconhece, né, vê esses grupos, né, texanos como rebeldes. Tá? É formada então a República do Texas, tá? De muito pouca duração, tá? Uma duração quase sempre envolvida em conflito, tá? E que acaba se anexando aos Estados Unidos, né? Então, nessa disputa com o México, eles, né, vão pedir apoio dos Estados Unidos, vão virar um Estado americano, tá? E vai ter um início, assim, né, obviamente, uma guerra entre México e Estados Unidos, que o México simplesmente fala, peraí, irmão, my brother, tá? Os caras aí são México, você está pegando um pedaço do México e está falando que agora é Estados Unidos, não é assim que a banda toca, né? E aí vai ter início a Guerra Mexicano-Americana, tá? Que vai de 1846 a 1848. Tá? Uma guerra violentíssima, né? Que, né, políticos americanos, alguns deles se colocam contra, né? Joshua Giddings, do Partido Whig, né, fala que no assassinato de mexicanos em seu próprio solo, no roubo da terra que lhes pertence, eu não posso tomar parte nem agora, nem no porvir. A culpa por esses crimes deve cair sobre outros. Né? E Ulysses S. Grant, que vai ser um general, né, um dos principais generais da União na Guerra Civil dos Estados Unidos e depois vai ser presidente dos Estados Unidos, chega a falar que essa foi uma das guerras mais injustas movidas em qualquer tempo por uma nação mais forte contra uma mais fraca.
né? Na verdade, ou seja, foi uma surra, né? Assim, entre as causas da guerra, a gente vê o Destino Manifesto, ou seja, a necessidade dos Estados Unidos e a ideia de que eles tinham de fato direito, né, de ir para o oeste, de conquistar o continente, tá? E a anexação do Texas. Tá? Com essa guerra, os Estados Unidos aumentam seu território em mais ou menos 25%, ou seja, pega um pedaço bem grande do seu atual território. Tá? O México perde quase que metade, né, cerca de 50% dele, México. Tá? E você vai ter aí uma guerra, né, que vai mobilizar bastante os grupos políticos nos Estados Unidos. Dá para ver um pouquinho no mapa, né, o que era o México nessa região, tá? Nessa época, desculpa, tá? A República do Texas, né? E uma área roxa disputada entre Texas e México, porque você tinha grande parte dessa região é um grande deserto, é meio desértica, né? Grande parte dela vira Texas hoje, tá? Então você vai ter o que é Nevada também hoje aí, tudo mais. Né? E como resultado da guerra, né, dá para ver bem aqui nesse mapinha aqui em cima, né, a grande área que os Estados Unidos acabam pegando do México, né, toda essa área verde aí, ou seja, bem significativa, tá? Mas no final das contas temos aí, né, muita grana e mais de 13 mil vidas, tá? 13 mil vidas do lado estadunidense, do lado mexicano foi muito mais, tá? Principalmente por doenças causadas, né, epidemias na guerra, tá? Os Estados Unidos pega, né, os estados da Califórnia, os atuais, né, estados da Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, áreas, né, do que hoje em dia é Arizona, Colorado e Wyoming, ou seja, pedação dos Estados Unidos, né? Esses novos territórios são uma consequência importante que essa guerra vai ter, né? Esse novo e gigantesco território vai acirrar ainda mais as questões e as disputas sobre escravidão, né, que estavam rolando ali na política, ou seja, qual vai ser o sistema desses estados todos, né, todo esse território dominado, tá? E isso vai acabar levando, né, a disputa e a uma nova ruptura na balança de poder entre Norte e Sul, que vai eventualmente levar a uma guerra civil nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, o Destino Manifesto, né, legitima, ele se vem, né, realizando esse destino da nação, tá? Mas, né, há custos, né, como a gente vai ver. Tá? Então, você tem o crescimento, depois os Estados Unidos ainda compram um pedacinho, né, esse Garden Purchase que está marcado aí, né, você vai ter alguns outros pedaços, né, dominados lá na região de Cinnamon, né, o Oregon Country, né, em 1846, ainda dominado. Basicamente, o que interessa é que até 1853 os Estados Unidos está mais ou menos o que ele é hoje, tá? Com exceção da Alasca, que vem mais tarde, tá? Havaí mais tarde ainda, tá? Umas exceções. Fechando esse pedaço aqui, então, né, da aula, tá, essa primeira parte, a gente pode pensar, né, até que ponto a conquista dos Estados Unidos, né, para o oeste afetou a política do país. Como é que essa expansão americana afetou. Né? E aí é importante lembrar o que é? Que, né, essa aquisição dos novos territórios, tá, vai acabar afetando a balança de poder entre estados do norte, tá, livres, não escravistas, e estados do sul, escravocratas. Né? Estados do norte que eram mercantis, industriais, tá? Que tem um trabalho livre, um trabalho assalariado, um elemento muito importante, né? Para você ter aí um mercado consumidor. Né? E as elites agroexportadoras dos estados do sul né, que dependem do trabalho escravo, né, que tem essa ligação intrínseca entre os escravos e a produtividade das suas terras. Tá? As conquistas dos territórios, então, vão acelerar o processo, né, de, de quebra de balanço de poder, tá? E isso vai acabar levando a uma guerra civil nos Estados Unidos, como a gente vai ver na parte 2 daqui a pouquinho. Beleza, galera? Então, até lá, um abraço.